Boa noite. Boa noite. Decreto do Papa torna sacerdote brasileiro venerável. Vaticano reconhece virtudes heróicas de Padre Biapina. Igreja também ganhará 3 novos santos e 1 beato. Remédios mais caros. Novo reajuste no preço dos medicamentos passa a valer a partir de hoje. Governo federal libera saque PIS/PASEP. Mais de 10 milhões de trabalhadores podem resgatar dinheiro esquecido. Reaproveitamento de embalagens. Brasil registra crescimento de 14% na reciclagem de PET. Os 30 anos da encíclica Evangelho Vitae de João Paulo II. Romaria, a terra da padroeira. Vicentinos vão ao Santuário Nacional de Aparecida. E veja o resumo do acampamento Jovens Sarados. Está no ar o Canção Nova Notícias. Informação com verdade, fé e compromisso. A igreja no Nordeste brasileiro está em festa. O Vaticano reconheceu as virtudes heróicas do servo de Deus, Padre José Antônio Maria Ibiapina. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Departamento para as Causas dos Santos, que promulgou, com a autorização do Papa Francisco, o decreto que concede ao sacerdote o título de venerável, conhecido como o Apóstolo do Nordeste. Com isso, a causa de Padre Ibiapina dá mais um passo. O próximo é a beatificação, que depende do reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão. E ao meio-dia de hoje, os sinos das igrejas da Diocese de Guarabira, na Paraíba, soaram em celebração à notícia, atendendo ao pedido do bispo diocesano Dom Aldemiro Sena. Essa é apenas uma delas. Além de Padre Biapina, a igreja também se prepara para ganhar 3 novos santos e 1 beato. Mesmo em repouso, se recuperando de uma pneumonia, o Papa Francisco segue atento às realidades do mundo. No texto do Ângelus divulgado pelo Vaticano, o pontífice voltou a fazer um apelo pela paz e demonstrou preocupação com os conflitos no Sudão do Sul e em Mianmar. Ao refletir sobre a parábola do filho pródigo, destacou que Deus é sempre misericordioso com todos, sem exceção. O Vaticano divulgou o texto do Ângelus em que o Papa Francisco reflete sobre a misericórdia de Deus, inspirando-se no Evangelho de Lucas. Ao comentar a parábola do filho pródigo, ele destacou que Jesus revela o coração de Deus, um Pai sempre compassivo que acolhe os pecadores com amor. Francisco convidou os fiéis a viverem a Quaresma, especialmente o Jubileu, como um tempo de cura interior. Disse que ele mesmo está atravessando este tempo na alma e no corpo com confiança na misericórdia divina. Agradeceu ainda a todos que se tornam instrumentos de cura para os outros por meio de palavras, conhecimento, carinho e oração. O Papa renovou seu apelo pela paz, rezando pelo fim dos conflitos na Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, República Democrática do Congo e Mianmar. Este último, também atingido por um terremoto, expressou preocupação com a situação no Sudão do Sul e pediu que os líderes locais priorizem a proteção dos civis, busquem o diálogo e iniciem negociações por uma solução duradoura. Francisco citou como sinal de esperança a recente ratificação de acordo de fronteiras entre Tajiquistão e Quirguistão, que considerou um avanço diplomático importante. Ao final, pediu a intercessão de Maria, Mãe da Misericórdia, para que a família humana reencontre o caminho da paz e da reconciliação. Neste final de semana, Roma foi sede do Jubileu dos Missionários da Misericórdia, 6º grande evento do Ano Santo que contou com a participação de sacerdotes de várias partes do mundo, incluindo brasileiros. Um fim de semana especial para pelo menos 500 missionários da Misericórdia de várias nações, integrantes do ministério instituído pelo Papa Francisco no Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, com a bula de proclamação em 2015. Viveram com intensidade o jubileu destes últimos dias.
Atualmente no mundo há mais de 1.250 sacerdotes instituídos, cuja missão é serem sinal da solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus. Os missionários da misericórdia receberam a faculdade especial de perdoar até mesmo os pecados reservados à Sé Apostólica. Atender esse chamado do Santo Padre o Papa é ser a solicitude materna, o rosto materno de Deus para a Igreja no mundo. O Jubileu dos Missionários foi iniciado com oração. A abertura, na Sala Paulo VI, foi organizada pelo Dicastério para a Evangelização. A Conferência Internacional teve como tema o perdão como fonte de esperança e foi dividida em 2 sessões de formação. A de caráter teológico, conduzida pelo pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella, e a de orientações para seu cuidado pastoral, como segunda reflexão. No evento foi realizada a 12ª edição das 24 Horas para o Senhor, na Basílica de Santa Andrea della Valle, reservada aos missionários. Neste ano jubilar, o tema escolhido pelo Papa foi Tu és a minha esperança, trecho do Salmo 71, versículo 5. No sábado, um momento tão aguardado, com a cruz à frente, sinal do amor misericordioso de Deus pela humanidade, os missionários vivenciaram a peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro. Nas mãos dos sacerdotes, o crucifixo e nos pés a prontidão para propagar a misericórdia alcançada ao passar pela Porta Santa. Um outro momento de profunda espiritualidade aconteceu na Gruta de Lourdes, dos Jardins do Vaticano. O momento mariano foi conduzido por Dom Rino Fisichella. Em seguida, Dom Rino leu a carta que o Papa enviou aos missionários. Nesta, escrita durante a hospitalização do Pontífice no Gemelli, em 19 de março, Francisco escreveu que desejava se encontrar com os missionários e expressou gratidão pelo serviço em que eles dão testemunho do rosto paterno de Deus. A Santa Missa, no domingo, presidida por Dom Fisichella, na Basílica Santa Andrea della Valle, no centro de Roma, marcou o encerramento do evento jubilar. Cari missionari della misericórdia. Caros missionários da misericórdia, hoje vocês são instrumentos especiais de reconciliação. Esta parábola foi revelada por Jesus para permitir que cada um de nós descubramos como é imenso e sem limites o amor de Deus. Como vimos na reportagem, o Papa Francisco também mencionou Myanmar e pediu orações pelas mais de 2.000 vítimas do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o país na última sexta-feira, dia 28. De acordo com a junta militar que está à frente do governo em Myanmar, mais de 2.000 pessoas perderam a vida e centenas estão desaparecidas. Organizações como ONU e Unicef têm se mobilizado para socorrer os afetados pelo terremoto. O chefe do Fundo das Nações Unidas para a Infância no país disse que o terremoto e suas consequências são uma tragédia absoluta, especialmente para as crianças e suas famílias. Muitas casas foram destruídas, estradas e pontes danificadas e muitas crianças estão ainda desaparecidas ou separadas dos pais. Precisamos de assistência urgente, especialmente para crianças que geralmente sofrem mais neste tipo de situação. A Cruz Vermelha também organiza equipes de resgate estrangeiras que chegaram ao país neste domingo para auxiliar no resgate das vítimas. Em Brasília, o movimento Trilheiros de Cristo, fruto do carisma Canção Nova, participou de uma formação com o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reipers. O encontro faz parte das ações do ano jubilar, que tem como tema Peregrinos de Esperança. O grupo percorre trilhas em busca de um encontro com Cristo por meio da beleza da criação. No alto da montanha, entre cachoeiras e a grandiosidade da criação divina, estão os Trilheiros de Cristo, um movimento que reúne pessoas de todas as idades para trilhar um caminho de oração, vida fraterna e partilhas. Os participantes também podem se confessar ao longo do percurso e participar da Santa Missa, ministrada por Padre Edson, um dos idealizadores. Nos Trilheiros de Cristo, Deus nos dá a graça de viver o cuidado com o corpo,
Esta relação com a natureza, como de fato precisa acontecer, onde encontramos Deus e uma espiritualidade, na presença de Deus, tanto ali na caminhada, quanto também nesse contato com a obra tão bela que Deus criou e nos permite contemplar. Os trilheiros de Cristo não apenas peregrinam, mas também se formam na fé. Neste ano jubilar, proposto pelo Papa Francisco, eles participaram de uma formação especial para viver esse tempo de graça de maneira ainda mais profunda. Jesus caminha conosco. Dom Ricardo Rappers convida todos a serem sinais de Deus, levando esperança ao caminhar até os mais necessitados, como os idosos e todos aqueles que precisam de acolhimento. Eu fiquei muito emocionado de ver tantas pessoas, jovens, adultos, crianças, idosos, sendo trilheiros, isto é, trabalhando o corpo e a alma para viver uma espiritualidade harmônica. Deus caminha, Deus está conosco e a nossa vida é uma grande trilha para buscarmos a santidade. Neto Lima, fundador do movimento, juntamente com o Padre Edson, afirma que a experiência o ajuda diariamente a ser um cristão melhor. Recentemente nós fizemos uma peregrinação da Rainha da Paz até a Basílica, então foi algo que foi diferente de uma trilha comum, né? Trabalhar esse ano jubilar é algo que está nos fazendo também enxergar a igreja diferente. Entusiasmo no desbravar a natureza, mas também nos desafios de viver a vida cristã. A Arquidiocese de São Paulo preparou uma programação especial para ajudar os fiéis na vivência do ano jubilar e na preparação para receber as indulgências. A paróquia Nossa Senhora da Lapa é um dos locais que já desenvolve atividades voltadas a esse tempo de graça e renovação espiritual. Localizada na zona oeste de São Paulo, a região da Lapa é marcada pela fé. O bairro cresceu em torno de uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora e tornou-se igreja matriz. Templo escolhido pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, como um dos locais de peregrinação jubilar. Desde fevereiro, a igreja tem uma programação especial para os peregrinos, dispostos a acolherem as bênçãos deste ano santo. Foi também pensado um roteiro, é um momento de contemplação, é um momento também de meditação da palavra de Deus que se faz em grupo ou pessoalmente. Por exemplo, aqui, quarta, quinta, no sábado e no domingo, logo na primeira, o horário da missa, antes da missa, nós vamos estar acolhendo os peregrinos. Então, cada paróquia precisou fazer esse calendário. O roteiro da preparação começa já na entrada da igreja, onde os peregrinos recebem as instruções para acolherem as indulgências. Em procissão, seguem o rito. O fiel coroa seu momento de oração com a Sagrada Eucaristia, especialmente celebrada nesta intenção. Instituídos no Antigo Testamento, os anos jubilares ganharam sentido pleno após o nascimento de Jesus Cristo. Então nós estamos neste ano jubilar de 2025 agradecendo, louvando e bendizendo a Deus pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós. Marileia também veio em peregrinação e conta que esse é o seu segundo ano jubilar na mesma paróquia. É muito emocionante, porque está viva ainda, apesar de todas as coisas que aconteceram, né? Pandemia e tal, e dengue. A gente está aqui, o Senhor permitiu que a gente venha outra vez receber essa bênção, né? E também para os nossos queridos que faleceram, né? Mas o ano jubilar não se resume a uma peregrinação. É alguém que fala assim, olha, eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero ter um encontro com o meu Senhor daqui para frente, onde eu não quero mais eu, mas o meu Senhor me dirigir. Então isso requer vida de santidade, se preparar bem, fazer uma ótima confissão para receber indulgência, tem a questão de rezar pelo Papa, pela Igreja, fazer gestos de caridade. Após a viagem do presidente Lula e dos presidentes da Câmara e do Senado à Ásia, o Congresso Nacional retoma os trabalhos com uma semana decisiva. Na pauta, a votação do orçamento e temas de grande destaque, como o projeto de anistia e a reforma tributária. Por isso, nós vamos agora à capital federal chamar a repórter Aline Campelo, que está ao vivo e traz as informações. Boa noite, Aline.
Boa noite, Mauri, e uma ótima semana a todos que nos acompanham. Bem, o presidente Lula deve sancionar nos próximos dias o orçamento de 2025, aprovado pelo Congresso após atrasos causados por impasses sobre a transparência das emendas parlamentares. Após a sanção, o governo terá aí 30 dias para definir a distribuição dos recursos. Um acordo entre o Planalto e o Congresso permitirá que parlamentares indiquem o uso de uma faixa extra das verbas ministeriais. Além disso, o governo começará a liberar um bônus de 5 milhões de reais para cada parlamentar que votou a favor do projeto. Outros temas importantes, como a isenção do imposto de renda, um eventual perdão a condenados pelos atos de 8 de janeiro e mudanças na legislação eleitoral, voltam à pauta do Congresso essa semana. Nós vamos seguir acompanhando todos esses desdobramentos ao longo da semana. Volto com você no estúdio, Mauri. Obrigada, Aline. Trabalhadores com carteira assinada até 1988 vão receber os chamados valores esquecidos do antigo fundo PIS/PASEP. Cerca de 10 milhões de pessoas têm direito ao saque, com valor médio estimado em R$ 2.800 por beneficiário. O Programa de Integração Social, PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, foram criados na década de 70 como forma de acrescentar o rendimento dos servidores públicos e trabalhadores do setor privado. Os programas foram extintos com a Constituição de 1988. 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988 terão direito ao saque. O valor médio a ser depositado é de R$ 2.800 e pode ser resgatado até janeiro de 2026. Familiares de trabalhadores já falecidos também podem solicitar o saque. Quem solicitou o pagamento até 28 de fevereiro já começou a receber. Para os pedidos feitos a partir de hoje, o pagamento será iniciado em 25 de abril. As solicitações podem ser feitas até 31 de dezembro de 2025, com o pagamento previsto até 26 de fevereiro de 2026. Lembrando que esse PIS/PASEP, esse, por exemplo, que está sendo pago, não tem mais essa questão do abono do PIS, que o pessoal perguntava, que recebia antes. Para solicitar o saque das cotas, é necessário acessar o aplicativo Meu FGTS ou a plataforma Repis Cidadão, disponível no site repiscidadão.fazenda.gov.br. Os valores não solicitados até o prazo final serão incorporados ao Tesouro Nacional. Sempre importante, a gente ter atenção aos canais oficiais que foram disponibilizados. A pessoa não precisa clicar e não deve clicar. De repente recebe um e-mail falando, clique aqui para você ter direito ao PIS. Não clique nesses links, sempre consulte os canais oficiais. Foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União a resolução que estabelece o novo teto de reajuste anual para o preço dos medicamentos em todo o país. Seu Carlos compra medicamentos periodicamente. O aumento previsto para começar nesta segunda-feira já era esperado pelo aposentado. Reajuste automático, tem que comprar isso, até que é pouco, né? A Lei número 10.742 de 2003 estabelece o reajuste no preço dos remédios no Brasil. A determinação deste ano foi divulgada hoje no Diário Oficial da União, com a resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Na prática, o teto para o aumento ficou da seguinte maneira: 5,06% para o nível 1 de medicamentos com ampla concorrência, 3,83% nos remédios de média concorrência e reajuste de até 2,6% nos medicamentos de pouca ou nenhuma concorrência. Mas o consumidor pode demorar um pouco para perceber esse aumento dos medicamentos. É que cada estabelecimento tem autonomia para definir como e quando vai repassar o novo preço, sempre respeitando o teto. Por isso, é essencial pesquisar antes da compra. Nesta rede de farmácias em São Paulo, por exemplo, o repasse será feito aos poucos.
Da mesma forma, muitas vezes, que o cliente antecipa a compra para pagar mais barato, a farmácia antecipa a compra também para oferecer um preço menor ao longo do ano. Segundo a Anvisa, o reajuste médio fica em 3,83%, o menor valor percentual desde 2018. Mesmo assim, o economista esclarece que o consumidor precisa estar preparado. A dica é acrescentar o valor extra na lista de despesas básicas. Tenho despesas da casa, prestação, o aluguel, tenho despesas de água, energia, gás e medicamentos. Ver se o orçamento ainda está cabendo, se precisa apertar de algum lado. Para Maria, os novos valores podem fazer com que ela abra mão de alguns produtos. Ou se a gente precisa comprar uma outra coisa, para ir para o rosto, alguma coisa, a gente acaba deixando, porque o medicamento tem que tomar. Então, já tem que tirar de um gasto. A reciclagem de materiais PET avançou no Brasil nos últimos 2 anos, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Embalagens PET. Mas ainda há um longo caminho quando o assunto é coleta seletiva. Além de políticas públicas, uma população mais consciente pode encurtar o caminho. Nossa equipe foi ouvir quem está na linha de frente desse trabalho e ajudar a cuidar das nossas cidades. Você seria capaz de largar tudo para apostar na reciclagem como fonte de renda? O André deu esse passo. Eu tinha uma casa em Caçapava, daí eu peguei e vendi a casa e injetei o dinheiro da minha parte na época na área da reciclagem. Há pouco mais de 1 ano, Francisco também arriscou. Antes eu trabalhava de pedreiro. Aí eu saí de pedreiro porque eu trabalhava por conta, né? Não era registrado. Eu vim registrar aqui. Eu trabalho das 7 às 5, eu mexo com material fino, né? Na oficininha lá. Aqui tem de tudo um pouco, principalmente PET. Tudo que chega a partir do esforço de mais de 200 catadores de toda a cidade é selecionado e encaminhado para um maquinário. Haja força para dar conta de triturar tanto material. Depois do processo, fardos são formados. Existe até técnica para amarrar bem. Em breve, eles estarão em algumas empresas parceiras. Para ter toda essa estrutura, muita luta foi travada. Cheguei a trabalhar até 10, 11, 2 horas da manhã fazendo coleta para me chegar no porte que eu estou hoje. Tem cliente minha que começou com R$100, hoje já está gerando quase um salário, entendeu? Ações como esta do André colaboram diretamente para o cuidado com a casa comum, conceito este trabalhado pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si. O Brasil, nos últimos 2 anos, aumentou a reciclagem de embalagens PET. Crescimento de 14% no comparativo com 2022. No entanto, ainda é possível melhorar esta marca. O jogar fora é que precisa ser repensado. O consumo precisa ser repensado. Toda a utilização do plástico precisa ser vista agora sob uma perspectiva ambiental. Ele vai exigir bastante reflexão, vai exigir bastante pesquisa e, em especial, educação. Emprego e renda gerados e, principalmente, zelo pela criação. Muita gente que mandava pro lixão, né? Hoje não, hoje as pessoas já estão trazendo o material eletrônico, televisão, rádio, monitor, essas coisas, tudo traz já para a empresa da gente, para a gente fazer a separar desse material para não ir para o lixão. O início do mês de abril vai ser marcado pela chegada de uma frente fria nas áreas do sul, o que favorece as pancadas de chuva na região. A chuva pode vir com forte intensidade, acompanhada por raios em Santa Catarina e no Paraná. E a terça-feira vai ter um amanhecer mais frio no Rio Grande do Sul, especialmente na região da Campanha Gaúcha. Inclusive a previsão de chuva na metade norte do estado. Vamos às temperaturas. Vai fazer aí mínima de 18 graus em Curitiba e máxima de 29 em Florianópolis. A chuva e o calor ganham força nos próximos dias. Em São Paulo, no sul de Minas Gerais e também aqui no Rio de Janeiro. A chuva aumenta e as pancadas podem vir com trovoadas em parte do Espírito Santo e no norte mineiro. No centro-oeste pode ter pancadas de chuva entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na metade norte de Goiás, o sol predomina e o calor vai persistir aqui no Distrito Federal.
No norte, há pancadas de chuva a qualquer hora. No Acre, Amazonas e Rondônia, a chuva pode vir com trovoadas nas demais áreas e irregular aqui no estado do Tocantins. Terça-feira de sol com pancadas de chuva aqui no Nordeste, no Maranhão e no Piauí. E nas demais áreas, o sol vai predominar, como se vê nessa área de cor clara do mapa. Mas ainda vai ter aquelas pancadas de chuva na costa leste nordestina. Vamos às temperaturas. Vai fazer mínima de 19 graus em Porto Alegre, 24 graus em Cuiabá e Salvador e máxima de 36 no Rio de Janeiro. A oração é um dos pilares da fé cristã e um caminho de comunhão com Deus. Atendendo ao convite do Papa Francisco, fiéis ao redor do mundo têm se unido na iniciativa 24 Horas para o Senhor. Na zona oeste do Rio de Janeiro, milhares de pessoas participaram de uma procissão com a oração da Via Sacra pelas ruas do Vicariato. A iniciativa, que acontece anualmente na Quaresma, reforça a importância da oração e da reconciliação com Deus. O Papa Francisco tem incentivado essa jornada de oração e confissão, destacando que Deus está sempre pronto para perdoar e acolher aqueles que buscam sua misericórdia. O poder da oração é imenso, não tem limite do poder da oração, né? A oração é um dos pilares da minha vida. É uma necessidade mesmo, estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com toda a igreja. Inspirada no Salmo 130, em ti se encontra o perdão, as paróquias e comunidades são convidadas a manterem suas igrejas abertas por 24 horas, oferecendo momentos de adoração e o sacramento da reconciliação. A proposta do Papa Francisco tem em suas raízes a essência do tempo quaresmal, uma época de conversão, solidariedade e aprofundamento da fé. Em Realengo, milhares de fiéis das paróquias da zona oeste do Rio se concentraram nesta praça, onde fica a igreja de Nossa Senhora da Conceição, para uma procissão de quase 4 quilômetros em uma peregrinação espiritual, meditando o caminho que Jesus fez até o Calvário. A experiência das mais variadas formas de oração, ela vem aumentar a minha fé. Um dia de oração que aproxima o fiel de Deus e o fortalece na fé. Essas 24 horas são uma oportunidade de reavivar a espiritualidade, refletir sobre a caminhada e buscar o perdão através da confissão. Hoje, essa oração comum é também um testemunho belo da nossa fé nesse bairro que nós vivemos e que certamente precisa ainda ser atraído a Cristo. E cada lugar tem a sua responsabilidade, a sua maneira de fazê-lo. É uma oportunidade de pessoal rezar, se confessar e nos preparar bem para a Páscoa. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a oração é o respiro da alma e ajuda o cristão a crescer na amizade com Deus. Seja na igreja, em casa ou no silêncio do coração, a oração revigora a fé e coloca o fiel em sintonia com Deus. E você, já reservou um momento do seu dia para falar com Ele? E que nessa quaresma, eu, você, quem está nos vendo também, consiga falar com Deus, aproxime-se de Jesus para poder viver bem a sua Santa Páscoa. Procure essa paróquia, volte para Jesus. A encíclica Evangelium Vitae, escrita por João Paulo II, completa 30 anos. O documento continua sendo uma das principais referências da Igreja na promoção e defesa da vida em todas as suas etapas. Em março de 1995, São João Paulo II divulgou a carta encíclica Evangelho da Vida, na qual afirma que entre dificuldades e incertezas, todo homem sinceramente aberto à vida e ao bem pode reconhecer o valor sagrado da vida humana desde o início até o seu fim. 30 anos depois, e o tema da encíclica continua atual. Nós temos visto tantos grupos sendo formados para cuidar dos vulneráveis, e aquele que é o mais vulnerável de todos, que é o nascituro, nós vemos um certo relativismo. A família é que é o objetivo que a gente tem que ter. E isso que nos enobrece e nos engrandece como pessoas. São João Paulo II afirma que especialmente quem crê em Cristo deve promover a vida e defender o direito a ela, já que pela encarnação do seu Filho, Deus não só revela à humanidade o seu amor infinito, mas nos mostra o valor incomparável do ser humano. A Igreja sempre é a favor da vida e os padres são incisivos ao lembrar o papel e o posicionamento que o cristão deve ter frente às pressões às quais o ser humano está sujeito. Não existe discussão, sempre em defesa à vida. E ponto final.
O cristão sempre tem essa posição. Por quê? O cristão é discípulo e missionário de Cristo Jesus, nosso Senhor. E toda a sua vida de Jesus aqui nesta terra, quando ele passou fazendo bem no meio de nós, foi sempre em defesa da vida do ser humano. Promover a vida é a nossa missão. Tutelar a vida é a nossa decisão. Quem promove a vida sabe muito bem, que por trás de cada vida humana está a mão de Deus. Casados há 20 anos, Renan e Vilma têm 4 filhos biológicos e hoje participam do programa Família Acolhedora, que incentiva o acolhimento temporário de crianças e adolescentes separados de suas famílias até que possam ir para lares definitivos. Eu não imaginava que eu fosse viver uma experiência tão linda, tão gratificante, assim, pensar que eu tinha pouco tempo para doar e o pouco tempo que eu tenho está fazendo uma vida mais feliz. Quando o Renan fala assim que a gente luta pela vida, que a gente é pró-vida, é pensar que aquele bebê é um milagre, que ele podia muito bem ter sido abortado, né? E aí saber que ele está ali no meu berço, saber que eu estou cuidando dele, até chegar uma família, é muito gratificante. Você de casa que está escutando essa entrevista e se sentiu tocado, procure as redes sociais da Família Acolhedora DF no Instagram para poder pegar mais informações, se inscrever. Já vai ter um novo curso de captação agora em maio. Pode ir a família inteira, é muito enriquecedor e a gente está precisando de família e tem muita criança precisando de carinho e de amor. Realizada neste fim de semana, a tradicional Romaria Nacional dos Vicentinos, a Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Este ano, a congregação celebra 400 anos de missão e serviço aos mais pobres. O ponto mais alto de Aparecida tem uma vista privilegiada do Santuário Nacional. No Morro do Cruzeiro, pertinho da Casa da Mãe, uma multidão de fiéis se reuniu para um momento único, a Romaria Vicentina. Este momento de fé começou com a peregrinação da Via Sacra. Nós estamos no ano jubilar, 400 anos de fundação da Congregação da Missão, uma congregação que foi fundada por São Vicente de Paulo em 1625, para a evangelização dos pobres, a formação do clero e também dos leigos, né? Então, estar celebrando 400 anos de evangelização, de um trabalho caritativo, de um trabalho espiritual também com os mais sofredores, é uma alegria imensa para todos os irmãos e os padres da congregação. O percurso é longo e os trabalhos são muitos. O jubileu da Congregação Vicentina é a soma do trabalho e da missão doados ao longo dos anos. Hoje, neste período quaresmal, cada membro da instituição se faz peregrino. Todos os anos é um momento de fortalecimento da nossa espiritualidade, da vivência da nossa fé e o reavivamento do nosso carisma vicentino, onde os vicentinos têm a oportunidade de estar aqui na Casa da Mãe. O cansaço pode até fazer parte da experiência de 2 horas de caminhada, mas para eles, o fortalecimento espiritual é o que prevalece. Para nós vicentinos é muito importante vir à Romaria Nacional aqui em Aparecida, porque aqui nós renovamos as nossas forças para voltar e fazer o trabalho com os nossos povos na nossa base. Não deixemos que nos roubem a alegria evangelizadora, porque ela nasce do encontro verdadeiro com o amor que transforma. Ensinamento do Papa Francisco. Mesmo em meio às lutas, há uma alegria que resiste, que floresce no serviço, que se acende no olhar de quem escuta com o coração. Evangelizar não é impor, é irradiar, deixar que a esperança fale mais alto do que o medo. Alcançamos 88% na campanha de março. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Há 17 anos, a Missão Jovens Sarados promove encontros que tocam a alma da juventude, abordando as raízes dos dramas sociais e revelando o verdadeiro sentido da vida, o amor original, eterno e fortalecido pela fé. Neste fim de semana, a Chácara de Santa Cruz foi o ponto de encontro dessa força transformadora. Sonhadores engajados em paróquias e consagrados à Missão Jovens Sarados. Eu acho que a Missão de Jovens Sarados está focada sempre em salvar almas. E eu posso evangelizar através do sorriso, através da fala. E também posso influenciar muitas pessoas por esse meio da arquitetura.
Júlia está no ensino médio, mas não deixa de idealizar o futuro. Quer cursar Direito e Psicologia, isso sem deixar de se consagrar à Missão Sarados, o que realizou neste ano. Porque Deus me chamou para isso. Que Ele colocou no meu coração, minha filha, você tem que estar ali. E aí eu falei assim, tá bom, e eu vim. Manuela e Júlia estão em momentos decisivos. Querem amadurecer por meio da fé, vivenciando o extraordinário amor do Redentor. Esta é a maneira de experimentar a missão que começou há 17 anos. Que eles permaneçam na verdade, porque nós pregamos muitos retiros querigmáticos de primeiro encontro, de primeira experiência, e a nossa grande força é que eles permaneçam. Para a missão Jovens Sarados, viver a santidade é escolher aquilo que realmente vale a pena. Este ano, o acampamento trouxe uma novidade, a consagração de 250 jovens, fortalecendo o chamado de vida entregue à evangelização. Para que também o Brasil veja pelas mídias da Canção Nova aquilo que tem acontecido a nível de Brasil. Muitos adolescentes, jovens, querem viver essa entrega a Deus de uma forma muito mais direta e concreta. E aí eles recebem uma marcazinha que é esse tal, como um sinal de serviço que eles estarão prestando a Deus naquela determinada paróquia de onde eles estão vindo. Como Guilherme, consagrado aos Jovens Sarados há 8 meses. Um canal de salvação, um canal da luz de Cristo na vida das outras pessoas. Então, aflige muito esse ardor, esse querer dar mais, esse querer servir mais. E como esta família, forjada pela misericórdia. Jovens Sarados me tirou da lama. Deus usou dos Jovens Sarados para que eu tivesse uma família hoje. Tinha um trauma gigantesco com a parte masculina e Deus fez com que eu amasse o maior homem, que era Ele mesmo, para que eu pudesse um dia amar meu esposo e ter minha família. Santidade não é perfeição, mas luta, uma batalha diária contra o pecado. E como foi bonito, Reinaldo, ver a chácara repleta de jovens tão sedentos por viver a santidade. O ou santos ou nada, tão falado pelo Padre Jonas. Esse é um bonito processo de transformação espiritual dessa juventude, viu? Muita emoção no Rincão, hein? Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Logo depois, Buscai as Coisas do Alto e em seguida, Revolução Jesus. A gente se vê novamente amanhã. Uma ótima noite. Boa noite e paz para você.